Eles trabalham pelo futebol de salão em Mogi das Cruzes como diretor e técnico, respectivamente, do Grêmio Mogiano Futsal, clube que representa o Alto Tietê nas competições da modalidade. Cassiano Costa e Juliano Martins, o Jabá, são os convidados do Cenário Esportivo, que começa agora aqui do estúdio da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Cassiano Costa e Juliano Martins, o Jabá, diretor e técnico da equipe Grêmio Mogiano Futsal de Mogi das Cruzes. São as principais figuras hoje da modalidade na cidade que fica no Alto Tietê, na Grande São Paulo. Eles integram o Grêmio Mogiano, recentemente conquistou um título importante, mas vamos falar um pouquinho primeiro da história de vocês no futsal. O Juliano eu sei que foi goleiro, né, e agora é o comandante da equipe. E o Cassiano sempre gostou do esporte, né, Cassiano? Como é que foi essa entrada direto aí no futsal também? Então, começou com o Futebol Society, né? Você abriu as portas pra gente lá naquele começo difícil lá, né? Dando as notícias nossas do Futebol Society. E depois recebi um convite, né, da Secretaria de Esportes para integrar esse projeto do futsal, né? Então começamos com o Sub-20, trouxemos uma parceria do São Paulo, ficou aqui com a gente 3 anos vitoriosos, 2 finais de Metropolitano contra o Corinthians. Aí nós adquirimos uma vaga da Liga Paulista, e 3 anos com evolução grande, né? Primeiro ano a gente nem classificou, segundo ano a gente ficou entre os 12, agora entre os 8. Então nós estamos passo a passo dando essa evolução no esporte, né? Conseguimos essa conquista através da Copa Paulista. Nós ficamos em 3º lugar na Copa Paulista ano passado e infelizmente 2 equipes desistiram da competição esse ano e a gente herdou a vaga e conseguimos chegar nesse objetivo hoje, que era uma taça em competição nacional, né? Certo, é a Copa Sudeste, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre ela, porque ela também garantiu vaga para uma outra competição mais importante ainda. E você, Jabá, começou mesmo no gol? Como é que foi? Sempre no futsal, futebol de campo? Como foi sua carreira até chegar como treinador aí do Grêmio Mogiano? A minha iniciação esportiva foi no voleibol, né? Muitos não acreditam, mas foi no vôlei. E em 2003 eu tive o convite de ser preparador de goleiro da equipe. E aí eu estava estudando ainda. Quando eu me formei, passei a ser o preparador físico e preparador de goleiro. Aí, ao convite do Cassiano em 2007, 2008, quando foi a primeira equipe adulta que teve, né? Com a parceria com o Mogi das Cruzes, a gente comecei a ser auxiliar também. E aí, em 2009, tive o convite de ser técnico, no final de 2009. E assumi isso daí em 2010, mesmo efetivamente, escolhendo a equipe. E a partir daí, teve uma evolução no Sub-20, né? Veio a parceria, como o Cassiano falou. Na Série Prata, né? Na Série Prata, fomos bicampeões paulista. E aí veio a parceria com São Paulo, onde a gente escolheu fazer um ciclo com os garotos 9-3, que a gente queria colocar no cenário nacional, né? E a gente acabou conseguindo fazer isso para também ter a evolução da equipe. Então, com esses garotos sendo os nossos porta-vozes dentro das equipes, nós conseguimos também melhorar o nosso projeto e chegar a conquistar o título da Sudeste. Ainda não era Grêmio Mogiano? Era Mogi, São Paulo, nessa época de parceria? Em 2007, 2008 era a parceria com o Mogi Esporte Clube, né? Aí, correto. Acabando a parceria com o Mogi Esporte Clube, foi feita com o Grêmio Mogiano. E aí foi Mogi, São Paulo, né? E até ficar de novo o Grêmio Mogiano sozinho no adulto. Essa parceria veio antes de Ferraz. Ferraz teve uma parceria parecida com o futebol de salão, né? Com o São Paulo, é isso? Ou foi no vôlei? Eu no futsal desconheço, assim, né? Eu acho que foi Suzano no fez... Voleibol, Suzano fez um salão com São Paulo. Foi Suzano, realmente. 2 vezes, né? Até 2 vezes foi. Voltou. Mas a parceria era nos mesmos moldes? Eles entravam com o nome apenas? Como que funcionava com o Mogi, por exemplo? Com o Mogi, o São Paulo tinha um aporte pequeno, né? E
Mas o aporte mais os uniformes, né? Então nós não podemos reclamar que a gente sempre teve um aporte de R$2.000, que pra gente na época era muito importante na categoria sub-20. E eram para gastos com os atletas, gasto com os atletas. Com viagem? Não, com os atletas com os direto. atletas. Porque com viagens a gente tem a subvenção da prefeitura, né? Então Entendi. tem a subvenção que fica para essa parte e a gente corre atrás das melhorias para os atletas mesmo. E como que era? Tinha interferência do pessoal do São Paulo, da diretoria de esportes terrestres? Tinha participação, sabe? A gente sempre se deu muito bem. Acho que a maior parceria que o São Paulo fez foi conosco, né? 3 anos e meio, correto, Jabá? Isso. 3 anos e meio, e eu acho que em nenhum lugar eles conseguiram ficar tanto tempo assim, né? Porque a gente sempre falou a mesma língua, a gente sempre tomou decisões juntos, e normalmente a gente vê no adulto São Paulo pipocando em vários lugares ano a ano. Com a gente foram 3 anos e meio aí de uma parceria de sucesso, né? 3 anos e meio é uma parceria longa, né? O Jabai, como que era a formação do elenco? Eram jogadores vindos de fora ou a maioria eram jogadores de Mogi região? Em 2010 a gente montou a equipe de peneira, né? E essa equipe, acho que no Sub-20 teve o melhor ano, a nível de federação e jogos regionais e abertos. E a fusão foi feita em 2011, na metade de 2011 a gente já estava no meio da competição. Então teve uma fusão onde foi eu, o Cassiano, nós fomos no São Paulo para observar os jogadores que estavam no atual elenco e que poderia compor junto com a gente. Certo. E então essa fusão a gente ficou com 18 atletas, porque a gente não podia desfazer desses atletas que estavam desde o começo do ano. E seguiu até o final do ano. Quando acabou o ano, nós montamos esse ciclo 9-3, buscando atleta que era do SESI, os do São Paulo, quem tinha subido da Prata, e alguns jogadores que subiu do 17 do São Paulo, né? E esse ciclo foi bastante vitorioso também nos outros anos, que a gente até esperava, depois de 1 ano e meio, dar um retorno, e acabou dando já nos primeiros 6 meses, com o final do Metropolitano, campeão dos jogos regionais, e revelando atleta aí para equipes que fizeram finais no ano passado e estão fazendo final esse ano. E como que o Grêmio Mogiano é visto hoje no cenário do futebol de salão, tanto em termos de competições regionais, estaduais, regionais e competições nacionais? É um time que está crescendo, né, Barreira? A gente faz o manual do bom crescimento, pagar em dia, ser honesto com os atletas e ter isso de volta. Né? Então, graças a Deus a gente tem um bom nome, né? Nesse ciclo todo, um bom nome, que até o Jabá estava comentando dos meninos que saíram daqui e foram para a Liga Nacional, né? Ontem teve um que jogou, né, que foi o Felipe Valério no Carlos Barbosa, o Luan, goleiro do Brasil Quirim. Então, é um pouco disso. Eles saíram e plantaram essa semente que o Mogiano é uma boa casa. Isso acho que é o mais importante hoje, nesse modo de evolução. Então, dentro dessa evolução que eu passei para você, de nem classificar entre os 12, classificar entre os 12, classificar entre os 8, nós esperamos nesse próximo ciclo ficar entre os 6. Fazer uma campanha melhor de primeiro turno. Então, assim, a gente vem galgando devagar em cima dos recursos que nós temos. E vocês recentemente conquistaram um benefício não só para o futsal da cidade, o time principal, o time que utiliza o espaço físico, mas também a comunidade ganhou, que é o Sempre, né, do Butujuru, que é uma quadra com dimensões oficiais. Assim, na verdade, jogar no ginásio municipal em casa é mais gostoso, tem arquibancada maior, tudo, mas é um lugar, né? É um lugar também próprio para vocês praticarem, né, Jabá? Não sei se pode falar com mais propriedade disso. A prefeitura sempre nos deu esse aporte, né? De estrutura. A gente vem batalhando ano a ano para poder crescer um pouco mais, né? O Butujuru é um local onde as menores também acabam jogando, que é a equipe do Vila Santista. E os nossos treinos, na verdade, também são feitos no Paradesporto. Então, no Butujuru, a gente tem uma casa boa, né, onde a gente consegue acolher os nossos adversários bem. E também a gente pretende fazer de lá para o próximo ano um caldeirão para que possa nos ajudar
também dentro de quadro. Porque ele é sacramentado pela Federação Paulista, pela CBFS, que pode receber jogos oficiais, né? Sim, todo Não mundo... tem essa questão de público, capacidade, essas coisas? Tem. Tem? De verdade, pra gente receber jogos de televisão, a gente precisa de 1000 lugares, né? Então nós estamos buscando aí um jeito legal de fazer essa ampliação do ginásio, né, do Butujuru. Por quê? Porque é um lugar que tem um recuo muito bom, então todas as equipes que vêm lá não tem problema algum de estrutura, né? A gente tem lá o vestiário com a sala de fisioterapia também para eles, mesa de fisioterapia. Então isso a gente não pode reclamar, né? Inclusive do Paradesporto, né? A gente também tem que agradecer bastante o Dirceu, né, que é um parceirão nosso, né? O Jabá pode falar até melhor, porque o Jabá tá dia a dia com ele lá, e o Dirceu, quando a gente precisa mudar um horário, é um parceirão nosso lá, né, Jabá? É um cara que não mede esforço, eu converso bastante com ele, quando a gente precisa entrar dentro do treino dele, ele para de treinar pra gente poder treinar, depois volta a treinar, a gente tá sempre combinando horário, então ele abriu esse espaço pra gente lá e tá nos ajudando muito. Tá certo. Cassiano Costa e o Juliano Martins do Jabá são representantes aí do futebol de salão de Mogi das Cruzes, do Grêmio Mogiano Futsal. Eles que representam e levam o nome da cidade em várias competições. Jabá, como é que foi a temporada 2015 do Grêmio Mogiano? Só pro pessoal que está assistindo a gente saber os campeonatos que vocês disputaram, as posições que vocês conquistaram e uma avaliação aí do trabalho todo. Então, dentro de uma evolução, tá sendo o melhor ano da equipe adulta, né, de Mogi das Cruzes. Nós disputamos jogos regionais, Liga Paulista, a Copa Sudeste, Copa Paulista e agora tem os Jogos Abertos e estamos esperando a aprovação da Prefeitura, do nosso secretário, para que possamos garantir a inscrição na Superliga. Né? Na Liga Paulista nós ficamos entre os 8, foi a melhor colocação nossa, perdemos para o Brasil Quirim, Intelli, que foi finalista da competição contra o Corinthians. Na Copa Paulista, de novo, jogamos contra a Intelli no mata-mata e fizemos 2 bons jogos, perdemos na casa deles, faltando 14 segundos. E os jogos regionais foi a melhor colocação, segundo colocado, na cidade de Taubaté, onde a gente estava num grupo muito difícil, tinha a cidade de São José e Taubaté na nossa chave, para classificar era difícil. E a Sudeste, que é uma competição que pra gente era inédita, e a gente buscava muito esse título porque seria de expressão nacional. E isso nos deu a garantia que o trabalho está sendo bem feito. Então, dentro de números, é o melhor ano do adulto. Você falou do Intel Orlândia, né? Que fica na cidade de Orlândia. A sina de vocês é igual a do Corinthians na Liga Nacional, né? Nós e o Corinthians estamos juntos, infelizmente, nessa pedra chamada Intel Orlândia, né? Só para informar o pessoal, o Corinthians, que tem um time de futebol de salão na Liga Nacional recente, nos últimos 4 anos, foi eliminado nas semifinais da competição pelo mesmo time que é o Orlândia, né? Inclusive o último jogo aí deu confusão na arquibancada, lá em Uberaba, onde eles mandaram os jogos, né? Enfim. O futsal hoje em Mogi, assim como o basquete, e guardadas as proporções em relação à importância ou não, isso aí, de repente, o cara que gosta mais de futsal, para ele mais importante é o futsal, e o cara que gosta de basquete, cada um defende o seu, né? Mas já é um esporte de alto rendimento na cidade, o futsal, principalmente por esse crescimento dos resultados, né? Como é que vocês trabalham a questão de orçamento? Como que é feito, por exemplo, o balanço do ano? Pô, esse ano aqui o nosso orçamento vai ter que ser X, aí conta com Y da prefeitura, Z do pessoal do patrocínio. Como é que é feito? Então, essa daí é a grande diferença de ano a ano, né? Então, quando a gente estava no Sub-20, era o aporte da prefeitura mais da Cibraf. Aí a gente foi vendo que precisava correr mais, precisava atrás mais, né? Tanto eu, quanto o Jabá, quanto o Eduardo, a gente foi atrás de outros parceiros, né? Conseguimos aumentar em 100% de 2014 para 2015 o orçamento e trabalhar demais, né, Barreira? Então, por exemplo, o ano passado acabou em novembro as competições e a gente já estava trabalhando no time de 2015, né?
eu, Jabá, ligando para atleta, dezembro, janeiro, né? A gente não tem férias, a gente não tem tempo de descanso, né? Então, um lado você consegue o aporte maior, certo, e você já tenta disponibilizar em atleta e em estrutura, né? Então, é um processo complicado, né? E esse ano vai ser mais difícil ainda, porque como nós vamos ter competição até 19 de dezembro indo para a Superliga, então nós vamos ter um espaço ainda menor para trabalhar com essa... Planejar 2016, né? Mas todo mundo pode esperar que a gente vai dar muito mais, porque dentro da quadra valeu a pena esse esforço, né? O Jabá pode falar melhor, eu acho que hoje ele teve uma equipe, mais opções, mais gama de atletas para trabalhar, e isso foi importante durante o ano, né? Contusões, né? A gente trouxe o Pezão, que é um cara experiente, ele também se contundiu, e a gente teve lá os meninos para substituí-lo, né? Mas assim, sempre com muito trabalho mesmo, é muito trabalhoso, porque são os mesmos caras que correm no dia a dia, são os mesmos que têm que correr para o planejamento. Entendi. Então é bem complicado. O Cassiano falou dessa questão, né? De já montar o planejamento de uma temporada para outra, tá acabando uma, já tá pensando na outra. Como que o técnico também faz esse planejamento? Em termos de jogadores, já fica de olho em algum jogador ao longo do ano, né? O Falcão, eu sei que é o sonho de consumo, né? Mas assim, como que você trabalha isso? Até mesmo em relação à comissão técnica, preciso dar um reforço aqui na preparação física, ou um reforço aqui no pessoal da supervisão, da direção, enfim. Como que você trabalha com o orçamento que o Cassiano de repente te passa? Então, a gente vai monitorando os jogadores ao longo do ano, né? Então, se algum jogador interessa, a gente busca vídeos, procura aí nos jogos para ver como está sendo o comportamento desse atleta, acaba conversando com outros treinadores, né? Para saber do dia a dia do atleta. Mas, assim, depois que é passado esse orçamento, a gente primeiro pesquisa dentro da nossa equipe mesmo, né? A gama de evolução, estuda todos os dados desse atleta durante o ano, para poder ficar. E como ainda não acabou as competições, eu também não acho justo olhar para o meu atleta hoje já falando que ele tá fora da equipe. Então, eu vou dar até o último segundo de quadra para esse atleta provar para mim que ele pode ficar. E se for possível ficar com os 14 atletas que a gente tem hoje, a gente vai ficar com 14 atletas e enxertar com 4, 5 atletas para poder manter 2 anos de trabalho, que foi feito de 2012 a 2013, que nos deu números expressivos para que aumentasse a nossa verba, que outras equipes nos desse preocupações para segurar o atleta e também trouxesse os atletas para vir jogar para a gente. Então, hoje, atletas procuram o Grêmio Mogiano porque sabe que é um trabalho sério que está sendo desenvolvido durante os anos. E como é que é a mão contrária? Um time de fora vem buscar jogador aqui, ou vem olhar, ou liga para você e fala, eu preciso de um pivô assim, assado, com essa característica. Como é que você lida com isso? Eu falo muito nesse ciclo 9-3, né? Que a gente já pensava em colocar atleta no cenário nacional. Por exemplo, se vir uma equipe como a Inter, como o Corinthians, Brasil Quirim, Carlos Barbosa, que é o caso do Felipe Valério, a gente não tem como brigar muito, porque não estamos na Liga Nacional. A partir do momento que a gente, se for possível, entrar na Liga Nacional, a gente consegue brigar. Mas para esses atletas, eu acho que eles têm que ir mesmo, né? Se para a carreira deles for melhor, e a gente está vendo isso durante esses 2 últimos anos, que está sendo melhor para esses atletas. E alguns atletas que optaram por sair por equipes que estão no mesmo patamar do Grêmio, hoje ligam para a gente para poder voltar. Então, a gente acredita muito no trabalho do dia a dia, na nossa honestidade junto com eles, para que a gente possa trazê-los e fazer com isso o trabalho melhor. Cassiano, 2 perguntinhas rápidas, só para a gente encerrar esse primeiro bloco. É uma curiosidade até minha e talvez do pessoal que está assistindo. Qual que é a média salarial de um jogador de futebol de salão? Tirando, lógico, Cime, Falcão, esses fora de série aí. Mas assim, do time do porte, por exemplo, do Grêmio Mogiano, ou de um time que tem já um patamar um pouquinho maior em termos de competição. Então nós trabalhamos numa média
de R$ 2.000 aqui, Uhum. né? Esses times de Liga Nacional, o que a gente escuta é 10 para cima, entende? R$ 10.000 para cima. Então nós costumamos brincar quando a gente perde da Intel Orlândia que 2 jogadores lá pagam a nossa folha inteira. Entendi. Né? Então, cada vez que a gente se aproxima em resultado deles, dentro de quadra, com esse valor desproporcional, né, de salários, a gente vê que a gente está no caminho certo. Que aí é a hora de nós, da direção, né, os patrocinadores, darem um suporte para eles trabalharem, porque o trabalho está sendo bem executado. Uhum. O que precisa é buscar mais aporte financeiro mesmo. E essa questão de ele falar de atletas que saíram por uma decisão particular, foram para outro clube, de repente buscar alguma coisa melhor em termos até financeiro, e ligam para voltar. O que eles alegam? Que é, de repente, atraso em pagamento, é em problema que não se adaptou? Não, normalmente é por dar realmente cabeçada fora mesmo, né? Uhum. Então são atletas que a gente achou que não era hora de sair, fizemos propostas dentro dessa nossa realidade, mas pensando assim, não, eu preciso jogar uma Liga Nacional, eu preciso ganhar mais, e de repente cai numa armadilha, cai em outra, e de repente está ganhando 1/3 no local que está hoje, por exemplo. Uhum. Aconteceu, né? Então, de um menino que em 2 anos a gente fez proposta para ele, os 2 anos ele não quis ficar, e hoje fala que vem por 1/4 do que a gente ofereceu para ele. Uhum. Então, assim, são escolhas erradas, e a gente faz muito isso, sabe, Barreira, aqui. Eu, Jabá, o Eduardo, de conversar com o cara, não é hora. Fica aqui com a gente mais um pouquinho. Uhum. Vamos esperar para sair na boa, né? Como saiu, por exemplo, o Garrincha, né? Que é um rapaz que está desde a Série Prata com eles aí. O primeiro time que jogou foi aqui no Grêmio, não é? O Garrincha foi uma vez para o Umuarama, voltou, foi para Indaiatuba, acabou aqui em Mogi. Agora eu vou de novo para o Umuarama. Mas você vai mesmo? Vou. Foi, não ficou um mês, voltou para cá. Então, assim, a gente tenta realmente aconselhar, né? Esse lugar é bom, esse lugar você vai se adaptar, esse você vai ficar. Meio que gerenciar também a carreira deles. Isso daí também faz parte do nosso trabalho lá. Entendi. E pelo que você disse aí, por exemplo, o jogador que vai também tem as portas abertas para voltar. Sempre, né? sempre. Desde que aceite, como você disse, a realidade do clube. Sempre aqui. A gente costuma, mesmo nas menores, né? Eu e o Jabá também estamos no Sub-14 do Vila, né? E a gente sempre fala para os meninos, tô indo pro Palmeiras, pode ir. Se der errado lá, a porta que está aberta para você, e você volta para cá para buscar um outro futuro melhor, e assim a gente faz no adulto, sabe? Tratá-los não como mercadoria, mas como amigos, porque acho que assim o resultado sai melhor. Tá certo. Estamos conversando com o Cassiano Costa e com o Juliano Martins, eles são do Grêmio Mogiano Futsal. Antes da gente ir para o intervalo, 2 informações rápidas. A gente trouxe o pessoal aqui do Mogi Desbravadores, que disputa a Liga Paulista de Futebol Americano. Eles venceram o São José dos Campos na casa do adversário por 26-24 e conquistaram o título. Portanto, a equipe de Mogi Desbravadores aí do futebol americano, campeão da Liga Paulista. E tem que registrar, todo mundo já sabe, enfim, Corinthians conquistou o hexacampeonato brasileiro ao empatar com o Vasco em 1-1, na rodada que teve também a derrota do Atlético Mineiro para o São Paulo por 4-2. E o Corinthians acabou conquistando seu 6º título nacional de Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco muito mais futsal para você aqui na TV Cenário.
Estamos de volta com o cenário esportivo aqui na TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos. Os convidados de hoje, o Cassiano Costa e o Juliano Martins, o Jabá, diretor e técnico da equipe do Grêmio Mogiano Futsal, responsáveis aí pelo futebol de salão. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco da conquista que eles obtiveram em Minas Gerais. Aliás, até contar um pouquinho da experiência de vocês que passaram por lá, né? Por uma região que foi afetada lá para aquele desabamento lá da barragem de Mariana. Enfim. Mogi das Cruzes conta hoje com times de futebol de salão do Mogi Esporte Clube, ele continua atuando ainda, o Mogi, e o Vila Santista, isso nas categorias de base, né? Como que vocês avaliam o trabalho desses clubes e se o Grêmio Mogiano pretende também futuramente montar equipes de base, eu digo assim, da molecadinha mesmo, enfim? A parte administrativa eu vou falar e a parte técnica fica pro Jabá. A parte administrativa, o Grêmio Mogiano está junto com o Vila Santista, né? Certo. Então, o Vila Santista fez uma parceria com o Grêmio, porque o Grêmio já tinha a vaga na federação, e tem uma parte de subvenção também que passa, então a gente acompanha o trabalho. No Mogi, o Mogi hoje tem o ginásio do Kaique, que ele utiliza, e de verdade a gente tem pouco contato com eles lá, a gente não sabe. Eles jogam a Série Ouro, o Mogi joga a Série Ouro, e o Vila Santista joga a Série Prata, né? O Vila Santista, que a gente acompanha mais de perto, teve os 2 títulos seguidos agora com o Sub-17, né? E o Sub-14 foi terceiro colocado no Metropolitano e está na semifinal do estadual. E eu acho que são 2 trabalhos importantes, mas que ainda falta um pouco de visibilidade para eles. Certo. E a parte técnica aí, Juliano? Então, eu fui para as menores a convite do Cassiano, né? E aí eu volto a falar de novo no ciclo. Nós pegamos o ciclo 2000, para que esse 2000 chegue daqui 2 anos, 2 anos, né? Daqui 2 anos na categoria sub-20, com garotos que tenham a informação de como a equipe adulta ou de como a equipe sub-20 já joga. Esse ano a gente teve que parar, né, por questão financeira com a equipe sub-20, mas o nosso desejo, o nosso sonho é pegar esse ciclo 2002, que a maioria é da cidade, 80% são garotos da cidade, e montar uma categoria sub-20 com esses meninos que já têm informação. E dentro do Vila Santista, onde eu sou o técnico da categoria sub-14, eu venho conversando com os técnicos para a gente tentar fazer e falar a mesma língua, para que quando um garoto sobe de categoria, o técnico não tenha a preocupação de ensiná-los coisas básicas, então tem uma sequência, né? A gente veio fazendo isso já, eu fiquei com o ciclo 2000 2 anos, e depois agora passei para o 2001, 2002, o 2000 está no 16, espero que a maioria desses garotos que estavam comigo continue, para que daqui 2 anos a gente possa, na hora de fazer a avaliação, falar, esse garoto passou comigo, a gente está rastreando, vamos dar a oportunidade que ele tem informação. Certo. E em termos de descobrir talentos, né? Vocês realizam peneiras, vocês realizam testes na cidade, algum trabalho específico na cidade, em alguns períodos, enfim? Sim, normalmente o Vila Santista faz, né, essa peneira no começo do ano, e na peneira desse ano, no Sub-14, nós pegamos 2 atletas muito bons que nunca tinham jogado, né, Jabá? Sim. E nesse convite que ele falou, Barreira, na verdade, foi vamos dizer assim, uma ideia, né, que nós tivemos juntos conversando depois de eu conversar com ele, de chamar para ser esse treinador do Sub-14, porque a partir do Sub-14 eles já podem receber mais informações, né? E o objetivo disso daí é realmente chegar lá com meninos com informação, com sequência, para quê? Para a gente realmente conseguir introduzi-los no mercado. Porque normalmente cada um dá um jeito, cada um faz de uma maneira. A hora que estoura esse menino no Sub-17, ele não consegue entrar em Sub-20 nenhum. Por quê? Porque, infelizmente, ainda acontece menino de Sub-20 chegar sem um trabalho básico, sabe? Sem saber defender, na verdade, Jabá, sem ter uma noção de
de nomenclaturas mesmo do futsal, né? Nós temos um garoto que passou numa peneira do Barueri por uma nomenclatura, por coisas que o Jabá usa no dia a dia. Foi isso, Jabá? Foi. Então, isso daí por exemplo, hoje desse ciclo que o Jabá fala, nós temos 2 jogadores no Palmeiras, né? Que é o Luquinhas e o Feliciano, e um no Juventus, que saíram desse ciclo nosso aí. Né? Está com a gente de novo. Oi? Um está com a gente de novo. Um voltou, que é o Gustavinho. Então, dentro daquele trabalho teremos em 2019 um sub-20 com garotos da cidade que sabem o que estão trabalhando, que chegam em decisões, né? Que estão acostumados a ir para o ginásio da federação, decidir e ganhar, né? Então, esse é um trabalho que dá muito prazer, né, Jabá? Sim. Pra gente dá muito trabalho, mas dá muito prazer também, que é vê-los ou colocados em clubes grandes, ou seguindo essa filosofia que um dia nós vamos chegar e nós vamos ter um sub-20 mogiano mesmo, né? Entendi. E você, por exemplo, recebeu esse convite, você trabalha com outros profissionais lá, outros treinadores? Sim. Quem são eles? Quais categorias que eles cuidam? Então, o Caveira administra as categorias, né? Ele era o técnico das categorias menores, 8 e 9. O Suzuki é o treinador do Sub-10. Nilson, treinador do 12. Eu, treinador do 14. Jussier, do 16. E o Rodrigo José, que tá tendo números expressivos de vitórias e conquistas no 17. E os treinos são no Vila Santista mesmo? Ou alguns no Botujuru? No Botujuru. Ah, no Botujuru. No Botujuru. Todas as equipes? Os menores também? Todas as equipes federadas treinam no Botujuru. E como é que é o treinamento? É 2 vezes por semana? Duas vezes por semana cada categoria. E o Rodrigo, por ter uma categoria sub-17, ele tem esse terceiro dia, mas aí não é no Botujuru. Ele pode treinar na praça, pode treinar no Vila Santista. Certo, que é mais voltado também para parte física, parte... E sempre no contraturno das crianças, né? Sim, a partir das 18 horas. Ah, tá. Então acaba aula, nem interferindo quem estuda de manhã ou à tarde. Às vezes o adulto treina no período das 16h30 às 18h30 e aí as menores vêm depois. E como que é a participação dos pais? Tem pai que é técnico também? Então, no Sub-14... Eu costumo fazer uma reunião no começo do ano, né, falando pro pai que a partir do momento que o aluno entra ali, eu não proíbo eles de entrar dentro da quadra para assistir o treino, mas que a partir do momento que ele entra ali, quem dá informação de atleta sou eu, que estudou para isso. E quando o pai extrapola um pouquinho, eu converso com o pai para que não aconteça, porque isso atrapalha o andamento, além do filho dele, de outros também, e acaba expondo o filho de outras pessoas. Isso não é legal, que poderia estar acontecendo com o filho dele também. Certo. A gente vê os resultados do futsal bem individuais na cidade, né? Tem o Grêmio Mogiano, o Vila Santista fazendo trabalho, o Mogi Esporte Clube um tempo atrás também tinha alguns resultados expressivos. Como que vocês avaliam a situação do futsal hoje na cidade? Eu digo em termos de clube, de liga, de campeonatos. Como que vocês avaliam? Eu acho que tem muito a melhorar ainda, sabe? A gente ainda tem um conceito, né, de eu faço aqui, é meu, o outro faz ali, é dele, sabe? Eu acho que a gente precisava de uma liga forte, sabe, que unisse os trabalhos. Então, hoje você tem um time de menores na série ouro, na série prata, onde tem pouca informação trocada, né? O adulto, a gente costuma convocar os garotos para ir assistir os jogos do adulto, sabe? Para tentar manter, interagir, mas falta muito isso, sabe? Então tem o núcleo Mogi, tem o núcleo Vila Santista, tem o núcleo do adulto, né? A gente anda muito em 2 dos núcleos, a gente não tem acesso realmente ao Mogi, mas a gente tenta fazer o melhor possível para acabar com isso, sabe? Eu acho que o esporte não pode ter dono. E, infelizmente, a gente ainda convive com isso. Eu acho que quando melhorar isso, tiver uma liga, sabe? Alguém para seguir. A gente precisa de alguém para seguir, sabe? Um bom exemplo a seguir. No adulto, a gente está buscando isso, sabe? Buscando esse intercâmbio, buscando melhorar. Os meninos do Sub-17
apesar de ter um espaço grande, né, que não tem o sub-20, esse ano chegaram a treinar lá com o Jabá, vão treinar essa semana. Então, a gente está procurando, mas acho que ainda falta isso para o esporte crescer. Falta uma agregação para a gente mostrar o poder e a força que o futsal tem. Mas acho que depende muito da liga regional aqui. Em termos até técnicos, uma liga com campeonato oficial, categoria adulto, categoria de base, ajuda até mesmo descobrir pessoas que estão perdidas por aí em alguns clubes, né? Sim. A gente tem uma restrição muito grande como equipe federada aquela Copa Flexpé, né? Pelas distâncias, pelos horários, pelo tamanho de quadra, por questão de arbitragem, segurança. Só que de lá nós tiramos um menino lá de Jundiapeba, né, Jabá, pro Sub-14, que também nunca tinha jogado e foi descoberto por lá. Talvez com um pouco mais de união, de organização, talvez aparecesse muito mais Natans, muito mais meninos na periferia que, por causa de informação, não chega a ter esses locais, sabe? Então, por exemplo, nós tivemos uma peneira e ele não participou da peneira, às vezes por não saber. E Mogi está muito grande, né? Nós precisamos acabar um pouco com essas barreiras que tem de informação aí, né? E você disse da questão de cada um ter um campeonato, né? Na cidade, né, o Jabá, acho que pode até falar melhor que isso. Às vezes tem 4, 5 campeonatos de tiro curto, né? Que tem 6, 8, 10 equipes. E em 2 meses acabou o campeonato, já começa outro. E assim, não sei se tem algum aproveitamento disso. Então, o conhecimento de atleta, né, acaba sendo mais pela amizade pessoal, né? A gente tá falando do Mogi, e eu tenho amizade com o Bruno Mendes, que é preparador físico. Ele falou que até tive com ele esse final de semana, perguntando de jogadores lá. E muita gente critica, não tem atleta da região ou de Mogi das Cruzes na equipe sub-20. O ano passado, no começo do ano, tinha 6, 7 atletas que subiram do Vila Santista e do Mogi das Cruzes. E aí, foi por busca disso, né? Perguntei pro Bruno, tá vendo, tô com um garoto aqui, jogou aí e tal, como que é ele, como que é o dia a dia. E aí ele acaba passando as informações. Agora, se tivesse um campeonato mais organizado, com datas definidas, para que os treinadores pudessem acompanhar, né? E eu digo, os treinadores federados pudessem acompanhar, com certeza ia tirar garotos dos projetos, né? O Renan, que o Nathan, que o Cassiano falou aqui agora, vem de um projeto de Jundiapeba onde eu não conhecia. Fui conhecer o professor, jogamos contra o garoto, me interessou o Cassiano, fui conversei com a mãe, conversei com o pai, pedi informação pro professor também, mas assim, são meninos que estão escondidos nas escolas de Mogi das Cruzes. Não, e aquilo que o Cassiano disse em relação à liga, você tem numa liga e um campeonato oficial da liga, o clube já vai pensar 2 vezes em colocar qualquer time. Vai se reforçar ao máximo para jogar um campeonato, né, oficial. Então, assim, de repente, nesse reforço de cada time, tecnicamente o nível já cresce, né? Eu acho que é por aí, né? E é mais fácil, porque hoje, infelizmente, é mais fácil nós perdermos jogador para a capital do que a gente trazer jogador da capital para cá. A gente não consegue. Mas perder a gente consegue, né? Então, se a gente fosse enumerar aí quantos meninos que estão fora de Mogi, que poderiam estar jogando tanto em um quanto o outro, mas estão nos times da capital, a gente montaria times muito fortes, né? Nós estamos na semifinal do campeonato estadual com sub-14 na Série Prata. E nós temos um canhoto no elenco de 14 meninos, tem um canhoto. Porque os 3 2001 estão fora. Entende? Então, a gente acaba não conseguindo repor, né, esses meninos. É muito complicado. Os convidados do cenário esportivo de hoje é Cassiano Costa e também o Juliano Martins. O Jabá, eles são os responsáveis aí pelo Grêmio Mogiano Futsal. O Cassiano é o diretor da equipe, o Juliano é o treinador. Vamos falar então agora da menina que está aqui do nosso lado, né? Essa taça. Copa Sudeste de Futebol de Salão. O Cassiano logo no começo já disse, né, que houve desistências e o Grêmio, por merecimento, conseguiu a vaga e foi disputar o campeonato. Como é que foi esse campeonato, né? Foi um triangular em Teófilo Otoni, Minas Gerais, mas como é que foi a disputa, a viagem?
cansativa, Então, enfim. esse daí vai ficar tudo pro Juliano responder pra vocês. Porque Que ele que foi, né? Você por mandou ele, né? Por problemas econômicos, né? Eu não pude estar, a gente sofreu aqui de Mogi mesmo, né? Mas ele tem bastante coisa para passar dessa viagem aí, 1.100 quilômetros de Mogi, ele tem bastante história para contar. 34 horas, né? De ida e volta. Isso. Bom que a volta foi com ela, né? É verdade. Como é que foi, Juliano? Então, a nossa equipe foi montada desde do começo do ano, já pensando nessa competição. A gente já sabia da vaga e foi montada para isso, para ir para a competição e ir forte. Eram 2 equipes de Minas e uma do Espírito Santo, já que do Rio de Janeiro deu desistência, né? Não fez a inscrição, não pôde participar. Uma competição a nível nacional, difícil, onde a gente não sabia o que encontrar. Escolas diferentes de futsal, né? Do Espírito Santo, uma equipe que marca muito, até às vezes chega a bagunçar o jogo, o que eles tiraram proveito disso em alguns contra-ataques. Um time de Minas, como que era o nome do time? Tem a Teófilo e o... Itabira. O time de Itabira é um time jovem, time de meninos, que acabou interessando individualmente alguns garotos. Né? E o time de Teófilo que foi montado para isso também, né? Então, o Campeonato Mineiro é um campeonato que é disputado em regiões, né? Então, faz uma região, um quadrangular, faz outro quadrangular e vai juntando. E esse time está tendo números expressivos dentro de Minas Gerais. Né? Uma competição difícil, uma viagem dura, né? Mas a gente teve calor, mas teve conforto para poder pensar só no campeonato. Entendi. Você falou da viagem dura, vocês passaram aí por uma região que aquele problema da barragem lá em Mariana já estava chegando na cidade. Vocês estavam em que cidade que era? Que na ponte já estava quase o limite, enfim. Eu lembro que a gente passou, até tirei uma foto dessa ponte, não lembro o nome da cidade, onde a água já estava barrenta. A gente não chegou a sentir muito as causas disso que aconteceu, até mesmo porque a gente estava bem focado mesmo na competição, então não teve tempo de passeio. Era jogo, treino, hotel, descanso, jogo, treino, hotel, descanso. A gente estava bem focado dentro da competição e não deu tempo mesmo de fazer o turismo dentro da cidade. Certo. Vocês fizeram 3 jogos. Isso. Quais os placares? Como é que você lembra? Primeiro jogo contra a equipe de Espírito Santo, Racing, 3-0. O segundo jogo contra Itabira, onde fazia 5 meses que não chovia na cidade. Choveu no dia. Choveu muito, o jogo ficou parado, foi 8-1. E a final contra o Teófilo foi 5-1. Entendi. E que avaliação você faz dessa competição em si? Pro clube, claro, é uma conquista importante, né? Mas assim, até avaliação técnica, avaliação de condição do time. E segue treinando. Sim, a gente segue treinando e eu vou usar uma frase que o meu preparador físico usou no começo da competição, que nós estávamos preparados e prontos para ganhar a competição. Então a gente entrou sério e não deu chance para os adversários sequer ter reação dentro das partidas. Tá certo. E essa conquista garantiu vaga, o Grêmio Mogiano garantiu vaga na Superliga Nacional, é isso? Isso. E como é que funciona a Superliga? Além do time que ganhou a Copa Sudeste, quais os outros representantes nessa competição? São 5 campeões das ligas, né? Uma na Liga Sudeste somos nós, confirmado também a cidade sede, que é o Marreco, da cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, inclusive um time que vai jogar a Liga Nacional ano que vem. O campeão da Taça Brasil, o Jaraguá, não precisamos falar nada. E outro que deve confirmar no domingo é o campeão da Liga Futsal, né, que fica entre Carlos Barbosa e Intelli. Carlos Barbosa já ganhou o primeiro jogo ontem. Então, o maior desafio nosso, de verdade, nessa Superliga é ver o quanto realmente a gente evoluiu, né? Porque normalmente essa Superliga são 8 equipes divididas em 4, 2 chaves de 4, os 2 primeiros avançam, semifinal e final.
Então, seria ou será, né, com essa confirmação, um desafio muito, muito importante para nós, né? Nós temos agora, seriam as 2 últimas competições, que primeiro são os Jogos Abertos, né, que já deve viajar dia 29, né? Dia 29, joga dia 30. E o grupo que nós ficamos lá? Assis, Dracena, São Bernardo, com a parceria com São Paulo e São José. E aí, chegando de lá, já vai para descer para o Paraná, né? Então, são grandes desafios, mas como o Jabá falou, nós nos preparamos para isso no começo do ano. Nós nos preparamos para ganhar o primeiro troféu dessa equipe, porque nós jogamos, de verdade, a liga mais difícil do Brasil, que é a Liga Paulista esse ano. Né? Então, vamos esperar ver o que vai dar agora na Liga Nacional, mas os últimos títulos foram todos de São Paulo. Né? Hoje, os maiores investimentos do Brasil estão em São Paulo. Então, a gente tem noção disso, a gente tem noção que a gente evoluiu, né? Que, infelizmente, pegamos nos 2 campeonatos na hora da decisão de mata-mata, a Intel Orlândia, que tem uma folha de pagamento enorme, e a gente parou 2 vezes no time que fez 4 finais seguidas de Liga Nacional. Então a gente sabe que nós estamos no caminho certo. Não perderam para qualquer um, né? Não perderam por uma zebra. Não, perdemos por uma referência, né? Perdemos por uma referência, inclusive ganhando um jogo aqui em Mogi, né? E lá sendo eliminado faltando 14 segundos, né? Então, com Cabreúva na quadra, com os principais jogadores da Dieguinho na quadra, David na quadra. Então, a gente viu que realmente aquela sementinha que a gente plantou lá em novembro, dezembro, deu certo. A gente não pode falar que deu errado, sabe, Barreiro? Porque a gente esperava um pouco mais na Liga Paulista. Pode ser, se a gente tivesse feito uma campanha melhor na primeira fase. Na Copa Paulista, a gente tinha certeza que a gente podia mais, né? Mas, infelizmente, nós pegamos no mata-mata um time que não queria perder pra gente, sabe? Então, vamos dizer que foi o único time que eles jogaram de verdade foi contra nós em Orlândia, e a gente saiu num 3-2 e 0-0 na prorrogação. Então, tem evolução sim, e nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Precisamos realmente daquilo que você falou, de mais apoio, sabe? O pessoal acreditar, pode acreditar no Grêmio Mogiano. O Grêmio Mogiano tem um trabalho limpo, honesto, todo aberto, sabe? As nossas continhas estão tudo abertas. Quem quiser entrar no esporte, pode procurar a gente que nós vamos dar esse respaldo para vocês. Jabá, obrigado pela presença e sua expectativa aí para tanto para os abertos como para a Superliga Nacional. Eu que agradeço o convite, e agora nos Jogos Abertos, como nos Jogos Regionais, tentar fazer a nossa melhor colocação a nível de adulto, e na Superliga provar que o nosso trabalho está sendo bem feito. E provar que o nosso trabalho está sendo bem feito não quer dizer que a gente vai trazer a taça de campeão, mas sim fazer bons jogos contra equipes que têm alto investimento e que estão no cenário nacional. Legal. Cassiano, obrigado pela presença. Você falou aí na busca de apoio, até mesmo para disputar, né, a Superliga Nacional. Deixa um contato aí, empresa interessada, alguém que queira ajudar, quais os contatos que podem... Então, eu vou passar o meu contato, né? Meu telefone é 999425425, e o trabalho é aberto, os números estão lá para todo mundo ver. A gente conseguiu 100% desse dinheiro no aumento, por mostrar para todos como funciona, quem ganha o quê, como funcionam os gastos. Esse daí é o nosso trunfo para ter esse aumento da verba, né? Que todo mundo tem sempre muito receio disso, né, Barreiro? E eu ando com essas contas no meu celular para mostrar para qualquer um, a qualquer hora. Isso aí nos dá credibilidade para buscar. Então, seja parceiro do Futsal de Mogi, seja parceiro do Grêmio Mogiano. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Cassiano Costa e o Juliano Martins, o Jabá, dirigente técnico, respectivamente, do Grêmio Mogiano Futsal, foram os convidados do cenário esportivo aqui da TV Cenário em Ferraz de Vasconcelos. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia, e até o próximo.